Muito boa tarde. Boa tarde, estamos ao vivo para o nosso penúltimo dia. Começar aqui compartilhando com mais pessoas. Boa tarde, Min. Começar compartilhando aqui com mais pessoas. Gente, a live de ontem eu saí tão rápida, nem falei direito com vocês, né? Não li comentários, tinha um compromisso logo depois. E por isso que... Boa tarde, irmã. Por isso que eu acabei saindo de repente, assim, né? Tinha um compromisso 1 hora. Mas hoje a gente vai conseguir bater esse papo com mais calma, com mais tranquilidade e conseguir responder até aí os comentários, as perguntas, né, que vocês tiverem aí, porventura possa acontecer. Penúltimo dia, amanhã completamos 21 dias nesse desafio para desenvolver mais coragem, para viver uma vida com mais leveza, e nessa leveza tem a ver com esse estado interno de mais serenidade, de mais governo das emoções, de uma mentalidade mais expandida, com mais consciência, menos no piloto automático e com mais liderança de si mesma. Esse é o nosso propósito, isso é o que a gente tem conversado ao longo desses 21 dias de desafio e pode ter certeza que tem sido, né, um desafio também para mim, na verdade. Quem mais aprende também, quando a gente está ensinando, quem mais aprende somos nós. Então, eu estou aqui nesse lugar também de aprender com vocês, né? De me colocar, de me preparar, de estudar para poder trazer conteúdo de relevância para vocês, conteúdo que inspira, conteúdo que transforma. Então, pode ter certeza que ao longo desses 21 dias, desses 20 dias hoje, eu também estou me transformando de alguma forma e tem sido muito, muito bacana, tá? Compartilhar conhecimento com vocês. E aí eu peço que vocês compartilhem essa live, compartilhem com mais pessoas, chama aí pelo menos 5 pessoas que vocês amam, né? Que a gente compartilha coisa que tá fazendo sentido pra gente, com pessoas que nós queremos também que sejam transformadas de alguma forma. E hoje, gente, eu já vou direto para o nosso versículo-chave, porque a partir dele já vai ter um monte de coisas para a gente conversar. Então eu quero que a gente discuta em cima disso, dessa base bíblica aqui, desse princípio aqui, que tem esse salmo. Eu vou trazer um salmo, ele é bem famoso, bem conhecido, tem até música com ele, mas vou trazer um versículo-chave hoje que vai embasar o que nós estamos conversando, né? Ao longo dessa semana, estamos falando de emoções alinhadas e o tema de hoje eu quero já fazer essa pergunta: você tem conversado consigo mesma? Você tem esse hábito de dialogar com a própria alma? Dialogar com as próprias emoções, com a própria consciência? Você se coloca nesse lugar ali de um eu observador para conversar consigo mesma? Você tem coragem de olhar para isso, para se alinhar por dentro com essa voz de diálogo, com essa voz de auto-observação? E aí eu quero falar tudo isso em cima desse versículo-chave, que está lá no Salmo 42, no versículo 5. O Salmo inteiro, ele é muito lindo, eu até recomendo que seja feita essa leitura dele completa, para entender um pouco mais desse contexto e as estratégias que ele traz. Mas eu quero trazer, na verdade, o versículo 6. O salmista, acredito que não foi Davi que escreveu esse salmo, tá? Apesar da maioria dos salmos ter sido, mas o salmista, ele diz o seguinte, olha só, um versículo curtinho,
mas nós vamos conversar muita coisa sobre ele. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. E aí, em outra versão, ele diz assim: por que você está encurvada, ó minha alma, gemendo dentro de mim? Espera em Deus, e eu ainda o louvarei. Meu Deus, a salvação da minha face. Olha só. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Veja que o salmista ele está falando aqui de um momento que não é um momento confortável. Não é um momento confortável. Ele está ali num momento possivelmente de isolamento, de pressão externa, uma certa crise ao mesmo tempo. E aí ele pergunta: por que está abatido a minha alma? É alguém que me sinaliza que emocionalmente cansado, né? O salmista cansado, mas ainda consciente. Olha que processo consciente de olhar para isso, olhar para emoções ali de abatimento, desânimo, cansaço, e olhando para dentro de si mesmo e se perguntando: por que está abatido a minha alma? E aí ele dá a saída, inclusive, né? Espera em Deus. Olha, ele está dando conselho para ele mesmo. Olha, gente, que interessante a gente falar sobre isso. Como eu vou trazer como estratégias hoje. Vocês sabem que eu gosto de unir ciência e espiritualidade. O que é que a ciência fala hoje sobre essa estratégia de autoobservação? E como é que a gente pode utilizar isso de forma útil para as nossas vidas? Como é que esse conhecimento, como é que essa reflexão sobre isso traz hoje para nós como um aprendizado de vida, para a gente viver de uma forma diferente, mais consciente. Como é que está a qualidade do nosso diálogo interno? Então eu percebo aqui um salmista desanimado. E aí um salmista que de repente perdeu até as energias para lutar. E aí eu te pergunto, né? Já começa a refletir sobre a sua vida. Hoje você se encontra mais desanimada, desanimado, mais animado, com mais esperança ou precisando de mais ânimo? Como é que está a sua alma hoje? Como é que está a sua alma hoje? Lembra, a alma é esse campo que não é visível, não é material, diferente do nosso corpo físico. O corpo físico, ele é material, a gente pega, a gente vê, mas a alma, ela não está nesse campo material, nesse campo visível, mas ela está ali, ela contempla vários aspectos da nossa vida. Os nossos pensamentos, as nossas decisões, as intenções, os nossos desejos, nossas vontades, nossas emoções, nossos sentimentos, tudo isso está dentro do campo da alma. Geralmente ali, cérebro, coração, dentro desses órgãos do nosso corpo, geralmente atrelado a eles. E hoje, se eu pegar aí o seu coração, que na Bíblia coração não é o músculo cardíaco, na Bíblia coração é o centro das nossas emoções, o centro das nossas decisões, dos nossos sentimentos. Se eu pegasse, e não existe esse exame não, tá, gente? É só para ilustrar, né? Mas se tivesse um raio-x, não ia sair como é que estava o mapa das suas emoções, não ia sair. Não é visível. Mas aí eu te pergunto, como está hoje a sua alma? Quando você olha para isso, você está mais abatido, você está animado, com vitalidade, cheio de energia. E aí, por que começar a olhar para isso? Nós estamos falando ao longo do desafio que não é sobre o nosso comportamento de forma isolada, é sobre um conjunto de coisas que vem antes, inclusive, que tem a ver com o nosso campo da mente, tem a ver com o nosso campo das emoções, que governam as nossas ações, os nossos comportamentos.
Isso significa que quando nós estamos abatidos, nós não reagimos da mesma forma do que quando nós estamos animados. Isso significa que esse campo emocional influencia diretamente a nossa vida. Então, o que acontece quando nós estamos abatidos aqui como salmista? Porque está abatida a minha alma. Quando nós estamos abatidos, desanimados, nós procrastinamos mais, nós vivemos com mais pesos, nós perdemos a iniciativa das coisas, a gente até começa e não termina. Nós diminuímos os nossos sonhos, a gente para de ter a mesma vitalidade para perseguir, a gente evita decisões importantes. Nós interpretamos a vida de uma forma, a vida com muito peso. Tudo tem uma proporção muito grande, tudo é muito peso, uma crítica, enfim, né? Uma coisa que o outro fala já leva como ofensa, já magoa, já ofende. E aí a gente começa um erro toma uma proporção catastrófica, uma resposta do outro já ativa aí um estado interno de desânimo, de estresse. E aí a gente já acha que a gente não é capaz, e aí a gente já vai para um cansaço que não é físico, é um cansaço emocional, é um cansaço no campo da mente. E aí, o que me chama a atenção aqui, né, no salmista, é que ele não está ignorando isso. Não é sobre ignorar isso. Então agora eu não posso nunca mais estar abatida. Agora eu já sei que esse abatimento ele vai afetar as minhas emoções, vai afetar as minhas decisões, vou ter esse desânimo e não vou sentir mais isso. Não é sobre fingir que está tudo bem. Não é sobre reprimir. Não é, pelo contrário, quando a gente reprime, isso pode ter uma tendência a piorar. Então, não é sobre reprimir. É sobre não se distrair disso. Nem reprimir, nem botar para debaixo do tapete. Né? Então, o que ele está falando aqui? Por que essa pergunta? Por que, minha alma, você está sentindo isso? É como se fosse assim, olha o caráter investigativo. É isso, é uma pergunta, é um diálogo. Perceba que é um diálogo interno. E é isso que nós precisamos estar atentos como uma estratégia que eu aprendo hoje com o salmista e eu quero mostrar para vocês a importância disso. Essa pergunta é um diálogo, é uma investigação. E esse processo de regulação emocional, esse processo de autorregulação tem a ver com esse diálogo interno. Tem a ver com essa investigação. Ele está aqui se perguntando por que você está tão triste, por que você está tão perturbada dentro de mim. Ele não está negando o que ele sente, ele está reconhecendo essa dor. Só que ele não permite que essa dor tenha a última palavra, digamos assim. Então, em seguida, ele já declara, eu ponho a minha esperança em Deus. Então, esse diálogo, ele dialoga, ele não nega e ele está sugerindo, inclusive, uma estratégia. Eu ponho onde eu ponho a minha esperança. Então, esse salmo, ele me ensina algo muito, muito potente sobre fé, inclusive. Que a fé não é essa ausência de tristeza, não é ausência de abatimento, de desânimo. A fé é continuar buscando Deus, mesmo quando esse coração está mais pesado, mesmo quando essa alma está abatida. É lembrar que nós temos para onde ir, mesmo que essas emoções estejam confusas. E aí eu vejo a confusão do salmista quando ele diz isso, perturbada dentro de mim. Quem aí me conta, quem já teve esse sentimento, de um certo sentimento de uma perturbação interna? Quem já sentiu isso? Quem já se viu assim, perdido, né? É quase assim, né? Esse sentimento assim, meu Deus, a minha alma, por que se perturba tanto? É isso que o salmista está dizendo. Olha que forte. Quem nunca se sentiu assim, internamente? Quem nunca se sentiu de alguma forma confuso ali, dentro de si, não sabe ali, nem no campo das emoções, nem no campo dos pensamentos. Então,
é como se fosse uma luta interior mesmo. É uma luta interior, de um lado uma alma abatida, mas do outro uma decisão consciente de esperar em Deus. E aí nesse diálogo interno nasce algo que é muito importante, que é a perseverança. Que é a perseverança em meio a esse abatimento. Então, gente, decidir viver uma vida com mais coragem, com mais leveza, não tem a ver com ter dias só de alegria, dias leves, dias que você não vai passar por aflições e perturbações. Não, todo mundo passa por várias fases. A questão é como nós estamos passando por esses momentos de abatimento. Então, o antídoto aqui, quando a gente tiver com esse sentimento aqui do salmista, né? Meu Deus, por que minha alma perturba? Por que você está tão abatida? Não é fingir alegria, não é colocar para debaixo do tapete. É cultivar estados de restaurar essa força, inclusive. É não se deixar nesse lugar de abatimento. Então, quero trazer aqui alguns antídotos, né, que buscar a Deus nos permite. A primeira delas é a esperança. É a esperança, ele diz isso. Espera em Deus. Né? Essa esperança, como essa expectativa, assim, como uma expectativa viva mesmo, assim, né, de que vai melhorar, de que vai passar. Esperança tem a ver com isso. E a esperança é uma das forças que são mapeadas pela ciência como uma das forças fundamentais para uma visão de longo prazo, para desenvolvimento de virtudes. Porque se a gente não tem esperança, se nós temos ali um pessimismo diante das coisas, dificilmente a gente vai se mover como a gente poderia. Então, entender que mesmo diante das circunstâncias, nós podemos ativar essa coragem. A ciência mostra que pessoas mais esperançosas, elas têm mais resiliência. Por quê? Porque elas sabem que aquilo é uma situação difícil, mas que vai gerar aprendizado, que vai melhorar, que é uma questão de tempo, que é uma fase. Então é muito importante que possamos ativar intencionalmente essa esperança. Inclusive com a estratégia do salmista aqui, esperando em Deus e não achando que é pela sua própria capacidade. Né? Então, assim, a segunda coisa, além da esperança, a segunda coisa que eu quero trazer como uma força, que também é comprovada cientificamente, é a gratidão. Tem live aqui e tem live no YouTube que eu falo só sobre esperança e que eu falo só sobre gratidão. Inclusive, eu acho que a live sobre esperança eu fiz com a minha irmã, com a Lívia. Liz, se você estiver aí, eu acho que foi. A nossa live foi sobre esperança. Só sobre esperança. Como ativar, não vou falar aqui, mas já te indico a assistir como ativar mais esperança. A segunda é gratidão. Enquanto o desânimo, o abatimento foca no que falta, a gratidão ela está reorientando a nossa energia para aquilo que já temos. É uma decisão, é uma estratégia mental mesmo, de focar naquilo que já está dando certo e que já temos. Também tem uma passagem que diz: em tudo dai graças. Então a prática da gratidão também reforça o foco de uma maior clareza mental. Ela também é uma estratégia. Assiste a live sobre gratidão, que tem uma live só sobre ela também. E a terceira coisa que eu quero falar para vocês é sobre propósito. É o porquê. É o nosso para quê. Para que a gente faz isso mesmo, né? Por que eu estou fazendo o que eu faço? Quando a emoção ela está embolada, digamos assim, né? Quando ela não está firme, nós não podemos tomar decisões baseadas na emoção.
na emoção de uma raiva. Quem aí já se arrependeu porque tomou uma decisão na raiva? Tomou uma decisão emocionada e depois viu que não tinha sido a melhor coisa. Por quê? Porque a emoção dá uma embolada mesmo no nosso fluxo mental. A emoção, ela faz com que a gente haja ali mais no impulso, é uma resposta mais rápida, que se nós tivéssemos um pouco mais de tempo, nós conseguiríamos reduzir essa intensidade emocional, ter mais clareza. Então, qual é a hora de tomar boas decisões? Nunca quando a emoção está elevada. Isso acontece com tudo, gente. Isso acontece com tudo. Quem não está ali, né, vai inclusive no shopping, acha uma coisa linda, maravilhosa, quer comprar e aí já se vê naquela roupa e aí compra emocionada e depois vê que nem fez tanto sentido assim. Por quê? Porque a emoção falou mais alto. Porque foi a emoção do momento que falou mais alto. Isso acontece com tudo. Isso acontece com os vícios de uma forma geral. Quando nós deixamos as emoções governarem e quando a gente toma decisão ali pelo que está sentindo. Eu tô sentindo, eu tô com vontade, eu vou fazer porque eu tô sentindo, porque eu tô com vontade, porque eu tô... Fazer as coisas só porque tá com vontade ou porque não tá com vontade, chega a ser, gente, chega a ser até um pouco infantil, né? Quando a gente pensa assim que, por exemplo, hoje mesmo acordando o Bernardo para ir para a escola, mas eu não quero ir para a escola. Aí eu disse para ele, meu filho, não é sobre querer. Querer. Mas eu não quero, eu não tô com vontade. Tá tudo certo se você não tá com vontade. Você já pensou se a gente fizesse só aquilo que a gente tem vontade? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tudo bem você não querer. A gente faz porque a gente sabe que é importante, a gente faz porque precisa. Verdade. Oi, sogrinha amada. Prima, sem dúvida, confiando em Deus sempre, sim, é isso, né? Então, assim, é importante que a gente consiga entender o que nós sentimos, dialogando internamente. O que é que eu estou sentindo? Por que minha alma que você está assim tão abatida, tão cansada, tão desanimada? E esse antídoto, muitas vezes, é uma ação mais alinhada. Não subestime pequenos movimentos, não subestime pequenos momentos, decisões simples, uma conversa interna necessária que muitas vezes já vai fazer essa diferença na nossa vida. Sabe aquela coisa do emocional, quando falam assim, né, que conte até 10, né? É porque cientificamente tem uma intensidade emocional e quando a gente toma a decisão depois que passa essa intensidade emocional, geralmente é uma decisão com mais consciência. Então, assim, essa é uma estratégia, né? De não tomar as decisões baseadas ali na emoção do momento. Mas aqui esse estado de desânimo, a gente está falando de algo que é mais profundo, né? É um estado, é um sentimento provavelmente mais prolongado, que é diferente só dessa carga emocional de intensidade. Então, é um sentimento talvez mais persistente de desânimo, de abatimento. Então, nós precisamos ouvir, nós precisamos entender, nós precisamos dialogar, entendendo que é humano sentir esse tipo de sentimento, como um sentimento de desânimo, e escolher por esse diálogo, escolher por olhar para dentro. E eu sempre falo para vocês, muitas vezes, gente, sozinhos é mais difícil. É por isso que é tão importante buscarmos essa ajuda para processamento do que está acontecendo internamente. Difícil a gente fazer isso sozinhos, né? Então aí eu te pergunto, para gerar reflexão para a sua vida, você sabe identificar quando é que sua alma está abatida, quando você está com desânimo? Será que você consegue identificar alguns gatilhos? Ou você só está funcionando, passando por cima e fazendo? Quando foi essa última vez que você parou e se perguntou ou dialogou com alguém
sobre o que está acontecendo aqui dentro. O que é que eu estou sentindo? Você conversa com a sua alma ou você foge dessas conversas? Me diga. Eu converso. Não, eu fujo. Reconheço que eu fujo. Você lidera suas emoções ou você costuma ser liderada por elas? Simplesmente faz e vai fazendo. E aqui, essa coragem para ser leve passa por essa coragem de algumas conversas difíceis inclusive com a gente mesmo, para que a gente possa realinhar essas emoções e para que a gente possa trabalhar a qualidade do nosso diálogo interno. O que você se diz? Será que os conselhos que você se dá são conselhos que você daria para as pessoas que você ama? Ou você tem sido muito dura consigo mesmo? Muito duro? E aqui esse direcionamento, né? Depois de tudo isso, espera em Deus. Então veja que é um processo de consciência, é um processo de redirecionamento, né? Consciência porque ninguém está negando. Não é sobre negar essa dor. Eu vou falar isso muitas vezes porque maturidade emocional não é colocar para debaixo do tapete. Maturidade emocional é encontrar esse caminho de autorregulação, mas encontrar um caminho desse diálogo. É um estado de autoobservação, não de autocrítica excessiva. Porque também tem gente que é assim, não, mas eu tenho um diálogo interno. Eu sempre converso comigo mesmo, mas é uma voz ali, ó. É uma voz implacável, é uma voz autocrítica, é uma voz de julgamento. Não é assim, não é esse olhar de, mas eu não deveria estar assim. Não tem motivos para eu estar assim, que absurdo. Aí vem com a voz de autocrítica excessiva. Não, é uma voz de, eu estou sentindo isso. O que isso quer me dizer? O que isso está me dizendo? O que eu posso entender dessas emoções? As minhas emoções, elas são informações. O que essa emoção está querendo me dizer? Será que eu estou sentindo um cansaço na alma e eu preciso buscar estratégias para olhar para isso de frente? E sabe por que a gente evita esse tipo de diálogo? A maioria das pessoas evita, isso é natural, porque é desconfortável. Não é, ai que maravilha, eu vou abrir aqui os quartinhos da minha alma para conversar e entender. Não é assim. Não é assim. É desconfortável. Então sabe o que é mais fácil? Mais fácil é se distrair. Mais fácil é resolver problema fora. Resolver problema externo é muito mais fácil do que resolver problema interno. É mais fácil eu ir ali para as redes sociais e me distrair. É mais fácil eu ignorar. Em resumo, é mais fácil eu ignorar essas informações internas. É mais fácil eu dizer que isso é besteira, que eu não estou sentindo, que não é isso, e aí a gente vai se anestesiando. Só que essas emoções que são ignoradas, gente, elas não vão embora. Pelo contrário, a depender, elas podem ir se acumulando. Se forem emoções negativas, persistentes, elas vão se acumulando. E aí, sabe qual é o problema delas irem se acumulando? Quando nós não temos esse diálogo interno com a nossa alma, né, a gente vai ficando, sabe o que? A gente vai ficando mais reativa. A pessoa não pode falar nada e aí você já reage com raiva e o outro não entende nada. Quem já passou por isso? Você já tá ali irritada, irritado, e aí você nem sabe por quê, mas já tá respondendo de uma forma mais grosseira, de uma forma mais reativa. E você nem sabe por quê. E aí é desproporcional. Aí o outro vê e diz assim, grossa, desproporcional. Ou então, gente, tem gente que vai para esse lado, para um lado um pouco mais agressivo. Tem gente que vai para passividade.
A depender do que você foi aprendendo ao longo da vida, a depender da sua personalidade, tem gente que vai para a passividade. O que é essa passividade? Vai se distanciando, vai se isolando, vai se afastando, vai colocando alguns murinhos ali em volta, e aí o outro não acessa mais essa pessoa. E aí, além disso, a gente vai perdendo essa clareza, a gente vai tomando decisões mais no automático, tomando decisões desalinhadas com o que a gente sonha, ou com o que a gente quer ser, com a pessoa que a gente quer ser, com o que eu quero fazer. Então, essas perguntas, para gerar consciência, né, quando você perceber esses estados internos mais negativos, de abatimento. Ontem falamos de medos, antes de ontem de amargura, hoje estamos falando desse abatimento, desse estado de desânimo. Então, se pergunta o que eu estou sentindo exatamente, o que é isso, o que essa emoção está tentando me proteger, quais são esses pensamentos que estão alimentando essas emoções. Nós temos falado que são os pensamentos que geram as emoções e são as emoções que geram os nossos comportamentos, as nossas decisões. Então, em vez de dizer só assim, né, a estratégia de nomear, eu tô mal, fala, eu tô sentindo, eu tô frustrada, eu tô insegura, eu tô sobrecarregada. Começa a nomear para dar nome a esse caos interno. E aí vai se reorganizando, vai colocando luz sobre isso. Então não permita que essa emoção ela seja negada ou jogada para debaixo do tapete. Só permita que ela não defina a direção. Só lembra quem é que está no comando. Só lembra. Calma, eu vou olhar para isso. Vou olhar com tranquilidade, com serenidade. Isso não é fraqueza. Mas você não pode ignorar isso. E continuar fazendo, produzindo. E de repente, os frutos que você quer colher, você não está colhendo por falta de maturidade emocional. Por falta de olhar para esses quartinhos da alma, por falta de parar, de perguntar, de se interiorizar, de se escutar, de se direcionar. Leveza não é ausência de emoções negativas, né? Entre aspas, negativas. Eu falo assim negativas porque, para entender, mas emoções tidas, entre aspas, como ruins. Não é ausência, isso seria impossível. Nós sentimos, só que esse estado de buscar mais consciência traz mais presença, traz decisões mais alinhadas, né? Esse processo de parar e fazer ali um scanner, um raio-x ali interno, faz com que a gente se realinhe, faz com que nós tomemos algumas decisões, algumas ações para que a gente vá se fortalecendo, reconhecendo aquilo que de repente está nos abatendo e tomando decisões. Olhando para isso de frente e tomando decisões diferentes. Tá bom, gente? Muito bem. Vamos finalizar a nossa live, nosso penúltimo dia. Amanhã finalizam. Como é que tá sendo, gente, pra vocês? Me contem depois, tá? Isso tudo é encorajamento para continuar. Ao final desses 21 dias, como eu falei ontem, rapidamente, eu estou preparando aí um presente para vocês. E vamos finalizar o desafio, mas com certeza vai ter muita coisa boa vindo por aí, viu? Pois fiquem com Deus. E amanhã, sexta-feira, espero vocês para a nossa última live do desafio. Um beijo.